Na manhã cinzenta desta sexta-feira, o mundo do entretenimento asiático despertou com uma notícia que atravessou fronteiras e silenciou redes sociais. A avó de Yang Meimei, uma figura carismática que, ao longo de 86 anos, se tornou o coração invisível da família, partiu de forma tranquila, deixando atrás de si um rastro de saudade e reverência. Embora a morte de uma pessoa idosa possa parecer, aos olhos de muitos, uma despedida natural do ciclo da vida, para aqueles que amavam Meimei e acompanhavam sua trajetória, essa perda carregava um peso emocional incalculável. Não era apenas a partida de uma senhora de idade, era o adeus a um pilar silencioso, alguém cujo carinho mondou gerações e cuja bondade ultrapassava qualquer lente de celebridade. A notícia da morte se espalhou rapidamente nos primeiros minutos do dia. Portais de entretenimento publicaram notas de luto. Fãs criaram hashtags em homenagem à matriarca e grupos de admiradores organizaram vigílias virtuais. Enquanto isso, a própria Meimei se mantinha em silêncio absoluto, sem publicações, sem vídeos, sem declarações, apenas um vazio que deixava transparecer uma dor profunda demais para ser exposta em palavras. A artista, conhecida pela energia vibrante, pelas performances inesquecíveis e pela presença constante nas redes sociais, desapareceu completamente do olhar público nas horas que se seguiram à notícia. Esse silêncio, para os fãs, dizia mais do que qualquer comunicado. Vó de Meimei era descrita por todos que a conheceram como uma mulher de sabedoria simples, dessas que falam pouco, mas tocam profundamente. Em sua juventude, se dedicara à família com a devoção de quem entendia que o amor é o maior legado possível. Foi ela quem embalou a infância de Meimei com as primeiras melodias, canções tradicionais que a artista mais tarde resgataria em apresentações emocionantes. Foi ela quem guardou, por anos, a fotografia de Meimei em sua estreia nos palcos, mesmo quando a família não sabia ao certo se aquela menina tímida realmente seguiria uma carreira artística. Era a avó quem, mesmo longe dos holofotes, mantinha viva a certeza de que a neta tinha um destino especial. Nos últimos meses, porém, a saúde da idosa começou a se fragilizar. Não houve um momento súbito, nenhuma emergência dramática, apenas um processo lento, natural e melancólico em que o corpo começava a pedir descanso. A família, ciente dessa transição silenciosa, passou a se revezar em visitas discretas, sempre respeitando o conforto da matriarca. Meimei, mesmo com uma agenda apertada, fazia questão de estar presente todas as noites. No fim de cada dia, enquanto o mundo ainda comentava suas aparições, ela entrava no carro de Yulong e seguia para a vila onde a avó repousava. Essas visitas noturnas se tornaram pequenos rituais de despedida, ainda que ninguém ousasse nomeá-los dessa forma. Meimei se sentava ao lado da cama, segurava as mãos frias da avó e, em voz baixa, contava detalhes triviais do dia, um ensaio difícil, uma gravação longa, alguma piada interna com colegas de equipe. Não havia lágrimas nesses momentos, apenas uma doçura melancólica, como se cada frase fosse um gesto de gratidão. E o Long, sempre presente porém discreto, esperava do lado de fora, caminhando lentamente pelo corredor, olhando para o céu e, às vezes, segurando flores simples colhidas na entrada da vila para que Meimei deixasse ao lado da cama. Era a sua forma silenciosa de participar. Quando a saúde da avó piorou nas semanas finais, a rotina mudou. O casal passou a ficar mais tempo na vila, às vezes dormindo em uma das salas improvisadas, apenas para estar próximo. Mesmo assim, não deixaram escapar nada para a imprensa. Nenhuma pista, nenhum sinal público. Para o mundo, a vida parecia seguir normalmente, mas para eles era como caminhar sobre chão frágil, temendo que a qualquer momento a despedida definitiva chegasse. E ela chegou. Pouco antes do amanhecer, enquanto o céu ainda estava tingido de azul profundo, a avó de Meimei partiu. Não houve dor, não houve agitação, apenas um último suspiro, suave como o vento que atravessava as cortinas do quarto. A família, chamada de imediato, formou um círculo silencioso ao redor da cama. Meimei, que chegara apenas 30 minutos antes,
Segurou a mão da avó pela última vez e a levou delicadamente ao rosto. Yulong a acompanhou. Mas manteve uma distância respeitosa até que ela mesmo estendeu a mão e o puxou para perto. Aquele gesto, simples e humano, foi o primeiro reflexo de uma dor compartilhada que iria se intensificar nos dias seguintes. A decisão da família de realizar um funeral privado veio logo após os primeiros telefonemas e mensagens de condolências. Não queriam flashes, entrevistas ou aglomerações. Queriam paz, algo raro na vida de uma artista tão comentada como Mei Mei. Escolheram a vila onde a avó havia vivido mais de 50 anos. O lugar era rodeado por árvores antigas, com ramos que pareciam tocar o chão, e um pequeno lago onde, segundo relatos da própria artista, a avó gostava de se sentar nos fins de tarde, observando os reflexos dourados sobre a água. A privacidade, porém, não foi totalmente garantida. Quando a notícia do local do funeral vazou, pequenos grupos de fãs começaram a chegar, mantendo distância, levando flores e bilhetes. Muitos ficaram do lado de fora, apenas em silêncio, como se aquele respeito fosse a última forma de agradecer à mulher que criara a artista que tanto admiravam. Embora a família tivesse solicitado discrição, não houve hostilidade. Pelo contrário, as pessoas pareciam compreender que aquele momento exigia mais coração do que curiosidade. Enquanto isso, dentro da casa da vila, a atmosfera era de profundo recolhimento. A equipe encarregada da organização do funeral preparava o ambiente com flores brancas e velas discretas. Fotografias antigas foram colocadas nas mesas, a avó sorrindo em um piquenique, segurando Mei Mei bebê, trabalhando no pequeno jardim ao lado da casa. Cada imagem parecia contar uma história, como capítulos de um livro de memórias que agora precisava ser concluído. Mei Mei, ainda frágil, participou das decisões ao lado da família. Escolheu as flores favoritas da avó, revisou a lista de convidados, certificou-se de que música suave tocaria ao fundo, uma canção que a avó costumava cantarolar enquanto cozinhava. Yulong não a deixou sozinha em momento algum. Ele organizou a logística, conversou com a equipe, afastou educadamente qualquer pessoa que pudesse causar desconforto. Sua postura era tranquila porém firme. Escudo silencioso protegendo a esposa do turbilhão emocional é, inevitavelmente, midiático. E foi nesse ambiente, misto de amor, luto e expectativa silenciosa. O sentimento inesperado começou a surgir. Os que estavam próximos percebiam que algo estava prestes a acontecer durante o funeral, algo que ninguém conseguiria prever. Não era um escândalo, não era uma ruptura, era um gesto simples, humano, profundo. Daria a forma como o público enxergava a Yulong e que se tornaria um dos momentos mais comentados do ano. Mas isso só aconteceria na cerimônia, diante da família reunida, das flores brancas e do silêncio pesado da despedida. Até lá, o que pairava no ar era apenas a sensação de que, em meio à dor, um ato de amor verdadeiro estava prestes a emergir. A primeira parte dessa história termina assim, com o mundo de fora curioso, a família em luto e Yulong preparando-se, ainda sem perceber, para marcar aquele funeral com um gesto que tocaria milhões. O céu daquela tarde parecia compartilhar do luto da família. As nuvens pesadas, de um cinza profundo, erguiam acima da vila como um manto silencioso, cobrindo cada árvore, cada telha antiga, cada canto onde a avó de Yang Meimei deixara seus rastros de vida. O ar estava frio, mas não gelado, era o tipo de frio que abraça suavemente, quase como se a própria natureza pedisse silêncio e respeito. A cerimônia começaria em poucos minutos apesar de ser um funeral privado. Todos os que estavam ali sabiam que aquele momento carregava uma significação muito maior do que o encerramento da história de uma senhora de 86 anos. Havia algo no ar, uma expectativa coletiva, uma sensibilidade à flor da pele, sentimento de que aquele adeus não seria apenas mais um ritual, e sim uma despedida marcada por um gesto inesperado. Os convidados se posicionaram em semicírculo no salão principal da vila. Sobre a mesa alta, rodeada de flores brancas e velas acesas, repousava o retrato da avó,
sorrindo com a serenidade de quem viveu de forma plena e amou profundamente. A música suave que preenchia o ambiente lembrava antigas canções tradicionais, o tipo de melodia que ela costumava cantarolar enquanto cozinhava ou regava o jardim. A cada acorde, uma lembrança parecia nascer nos rostos das pessoas. Um primo enxugava discretamente uma lágrima, uma tia apertava entre os dedos um lenço bordado, e os mais jovens tentavam conter o choro, respeitando o clima solene. Quando Yang Meimei entrou no salão, o silêncio se intensificou. Ela estava vestida com simplicidade, em preto, sem maquiagem forte, apenas um rastro de dignidade e fragilidade que caminhavam lado a lado. Seus olhos, inchados de tanto chorar, tentavam manter a compostura diante dos familiares, mas a respiração curta denunciava que a dor ainda a dominava. Ela caminhou lentamente, como se cada passo exigisse um esforço interno gigantesco, e parou diante do retrato da avó com a expressão de alguém que se mantém de pé apenas porque sabe que é preciso ser forte, pelo menos por mais alguns instantes. E Long vinha logo atrás, tão próximo que bastaria estender a mão para tocá-lo. Ele não disse uma palavra, mas a presença dele era tão firme quanto uma parede segura contra a qual Meimei podia encostar o coração prestes a desabar. Foi quando a cerimônia começou. Familiares se aproximaram primeiro, cada um deixando uma flor, um bilhete, pequeno objeto simbólico diante do retrato. Havia um clima de ritual antigo, respeito silencioso que fazia com que até o som do vento parecesse mais suave. Meimei, em seguida, deu 2 passos adiante. Seus joelhos vacilaram. Por um breve segundo, pareceu que ela cairia. Alguns familiares se moveram, mas Long foi mais rápido. Segurou-a pelo braço. Com delicadeza mas firmeza suficiente para garantir que ela não se machucasse. Ela fechou os olhos, exalou lentamente e tentou recuperar o equilíbrio. O gesto foi simples, mas tão íntimo que algumas pessoas na sala abaixaram a cabeça, como se assistissem a algo privado demais para ser testemunhado. Então, veio o momento que ninguém esperava. Enquanto Meimei ainda tentava encontrar forças para continuar, Long deu um passo à frente. Ele não falou, não pediu permissão, não tentou se justificar, apenas se moveu com a convicção silenciosa de alguém que já havia decidido o que precisava fazer. Ele se aproximou da mesa onde estava a foto da avó, ajoelhou-se sobre o chão de madeira fria e inclinou o corpo para a frente até que sua testa tocou completamente o solo. Um murmúrio contido percorreu a sala. Ninguém estava preparado para aquilo. A maioria dos convidados esperava que Long permanecesse discretamente ao lado da esposa, como sempre fazia, mas ali, em pleno funeral, realizava um gesto de reverência tradicional profunda, raramente visto entre as gerações mais jovens. Um ato que, culturalmente, simbolizava respeito absoluto e gratidão eterna. Ele repetiu o movimento 3 vezes. Em cada saudação, sua respiração parecia se desfazer em um misto de dor e homenagem. Era como se ele estivesse dizendo, sem palavras, tudo aquilo que sua voz não suportaria expressar. Meimei observava, imóvel, com as mãos entrelaçadas no peito, como se aquele gesto estivesse rasgando e, ao mesmo tempo, costurando seu coração. Quando Long finalmente se levantou, seus olhos estavam vermelhos, não apenas pelo choro contido, mas pelo peso emocional de resgatar uma tradição tão profunda em um momento tão significativo. O salão inteiro permaneceu em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Um silêncio de respeito absoluto. O tipo de silêncio que só acontece quando todos sentem que testemunharam algo verdadeiro. As primeiras lágrimas escorreram pelo rosto de uma das tias mais velhas, e logo outras pessoas começaram a chorar também. Não era apenas pela morte da avó, mas pelo gesto de Long, que havia transformado aquele funeral em um momento inesquecível. Era como se ele tivesse materializado a dor de Meimei e oferecido um pedaço de si mesmo para carregá-la com ela. A imagem dele ajoelhado se espalharia rapidamente. Alguns minutos depois, alguém que havia presenciado discretamente tirou uma foto e enviou para um grupo de familiares, e em questão de horas ela já circulava pelas redes sociais. Fãs do mundo inteiro reagiram com emoção.
muitos escrevendo mensagens que variavam entre elogios, lágrimas e surpresa. Quando Yulong se levantou e ficou ao lado de Mei Mei novamente, ela finalmente desabou. Sem dizer nada, inclinou-se para o peito dele, e seus ombros tremiam em soluços contidos. Ele a abraçou com uma calma quase sagrada, passando a mão pelas costas dela em movimentos lentos, como se cada gesto fosse uma tentativa de reconstruir tudo o que havia sido quebrado naquela semana. A cerimônia continuou. A presença dos dois naquele canto silencioso do salão se tornou o verdadeiro centro emocional do ambiente. Depois de alguns minutos, Long pediu permissão à família e se aproximou da mesa mais uma vez. Ele segurou o microfone, mas não parecia preparado para fazer um discurso longo. Apenas respirou fundo, com os olhos voltados para a fotografia. A voz saiu trêmula, quebrada, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Ela me recebeu como parte da família antes mesmo que eu tivesse certeza de que merecia. Ela me ensinou a enxergar a Mei Mei não só como artista, mas como pessoa, com suas dores, seus medos e seus sonhos. Sou grato por cada momento que tive com ela e prometo honrar tudo o que ela representou para nós. A fala foi curta, porém tão carregada de sinceridade que vários presentes precisaram de lenços. A cerimônia prosseguiu com rituais simples e delicados. A família depositou flores sobre o caixão fechado antes que fosse levado ao cemitério da vila. Um grupo de crianças da comunidade colocou pequenas fitas brancas na entrada, em um gesto simbólico que remetia à pureza e à despedida. O vento soprou mais forte naquele momento, carregando consigo o aroma das flores que a avó cultivava no jardim. Era como se a própria natureza estivesse participando daquele adeus. Já no cemitério, um lugar sereno rodeado por chácaras antigas e árvores centenárias, o clima parecia ainda mais íntimo. O sol começou a romper entre as nuvens no exato instante em que o caixão foi depositado no solo. Os familiares murmuraram orações e palavras de conforto. Mei Mei, apoiada por Yulong, deixou uma pequena caixa de madeira sobre a sepultura. Dentro dela, segundo uma tia, estavam cartas que ela havia escrito para a avó ao longo dos anos, nunca entregues em vida. O gesto emocionou todos os presentes. A família começou a se retirar, e Yulong permaneceu por alguns segundos diante da sepultura. Ela passou a mão pela terra recém-mexida, respirou fundo e sussurrou algo inaudível. E Mei, observando-o, sentiu uma onda de gratidão enorme, como se naquele instante entendesse que não estava apenas acompanhada em seu luto, mas verdadeiramente amparada. Antes de entrar no carro, Yulong olhou uma última vez para trás e murmurou, desta vez audível, obrigado por ter nos dado tanto amor. A frase se tornaria uma das mais compartilhadas pelas redes sociais nas horas seguintes. Não era uma declaração planejada, não era um discurso formal, era apenas um pedaço cru de emoção, capturado exatamente no momento em que um homem expressava gratidão à mulher que ajudara a moldar a pessoa mais importante da sua vida. Nos dias seguintes, a família divulgou uma nota oficial agradecendo pelas mensagens de apoio e pedindo privacidade para o processo de luto. As imagens da cerimônia, especialmente a de Yulong ajoelhado em reverência profunda, viralizaram em toda a Ásia, acompanhadas de comentários que exaltavam a sensibilidade e a integridade do gesto. Fãs afirmavam que nunca haviam visto algo tão sincero em um funeral de uma celebridade, e muitos destacavam que o amor de Yulong por Mei Mei se manifestava não apenas nas grandes ocasiões. Esses gestos silenciosos que atravessam o coração. A história daquele funeral se transformou rapidamente em mais do que uma despedida. Tornou-se um retrato dolorosamente belo de amor, respeito e união. Para Mei Mei e Yulong, foi um divisor de águas, não apenas o fim de um capítulo importante, mas uma reafirmação dos laços que os uniam em um momento onde tudo parecia frágil. Para o público, foi um lembrete de que, mesmo entre estrelas, existem instantes profundamente humanos que iluminam a verdade sobre o que realmente importa. E assim, a despedida da avó de 86 anos se eternizou, não por grandes discursos ou homenagens extravagantes, mas pelo gesto silencioso de um homem ajoelhado,
oferecendo diante de todos o mais puro símbolo de gratidão e amor. Um gesto que fez o mundo inteiro se emocionar e que permanecerá para sempre na memória daqueles que testemunharam uma das cenas mais comoventes